Proposta 9. Numa marina, fez o registro da distância em metros de um determinado ponto do casco de uma embarcação ao fundo e o tempo decorrido em horas após o início do estudo, tendo-se obtido os valores que constam da tabela. Pergunta 1. Recorrendo à calculadora gráfica, represente os dados através de pontos, de modo a que a abscissa corresponda ao tempo decorrido e a ordenada à distância. Em seguida, recorrendo às transformações de funções, faz variar os parâmetros a, b e c de modo a encontrar uma função do tipo d de t igual a mais b cosseno de c de t com a, b e c reais que se ajusta a 90 pontos obtidas. Ora bem, para resolvermos esta questão, nós poderíamos utilizar o modelo sinusoidal que eu coloquei aqui e que mais tarde farei um vídeo, se é que já não está disponível, sobre como calcular a regressão sinusoidal na TI N-Inspire. Agora, vamos então aqui proceder às alterações. Portanto, nós sabemos as transformações da função. Nós sabemos que é A mais B vezes cosseno de CT. Então eu já tenho aqui a função preparada. Inseri os dados todos numa tabela. Portanto, inicialmente aquilo que eu fiz foi criei um novo documento e no novo documento escolhi o gráfico. Depois dentro do gráfico o gráfico não, escolhi a folha de cálculo. Depois dentro da folha de cálculo inseri os dados todos e dei-lhe o nome T e D. Depois transformei este gráfico num gráfico de expressão. Vim ao menu, tipo gráfico, gráfico de expressão. Depois no gráfico de expressão coloquei lá as letras T e D que era aquilo que me correspondia e seguidamente criei também aqui três seletores e os seletores inseri-os aqui e vi-los já variar de acordo com o pretendido. Portanto, tenho aqui agora a função, tenho aqui o A, nós sabemos que a distância varia entre 10 e 14, portanto, provavelmente eu vou ter que aumentar aqui a minha nuvem cá para cima. Depois aqui o B, a questão é saber se a função se é crescente, se é decrescente, ora, já estão aqui a ver, já se ajusta muito aqui ao padrão. Depois, por fim, o C eu tentei aqui variar entre 0, π sobre 6, 2π sobre 6, 3π sobre 6, 4π sobre 6, até 12π, até 2π. Não sei se não chega a 2π, quase 2π, pronto. Portanto, já preparei a função e nós já vimos aqui que com o π sobre 6, aqui não aparece com π sobre 6, mas já nos dá aqui um modelo bastante ajustado à nossa distribuição. Pronto, então temos que o valor A é o 12, o B é o menos 2 e o C será o π sobre 6. Isto tudo com a TI N-Inspire. Voltando então aqui ao nosso exercício, temos então aqui o 12 menos 2 cosseno de π sobre 6. Tem aqui o modelo da regressão linear, que também foi feito, que provavelmente até se adequa mais e foi feito com a função seno. Pergunta 2. A partir do modelo encontrado, indica qual o tempo que correu até se registar a praia-mar e a distância que se encontra do fundo o ponto do casco em observação. Ora bem, praia-mar é maré alta. Nas soluções do livro está a maré baixa. Eu fiz para a maré alta. Não sei se houve aqui algum erro deles ou não. Então, como é que nós encontramos a maré alta? É o máximo. Se é o máximo, o que é que nós calculamos? Calculamos a derivada e depois temos a derivada, vamos calcular onde é que a função se anula. Para obtermos os extremos. Obtendo aqui os extremos, sabemos que o extremo é 6k, fazendo substituição entre 0 e 12, dá 0, 6, 12. Sabemos que a função que é crescente de 0 a 6 e decrescente de 0 a 12. Porque a derivada é positiva e negativa, respectivamente. Então, o t igual a 6 vai ser um máximo. Calculamos o d de t, o d de 6, aqui,
D de 6, que nos dá o valor máximo, que nos deu 14. Conclusão: a distância máxima é 14 metros e ocorreu passadas 6 horas do início da experiência. Questão 3. O intervalo, para calcular um intervalo do tipo T1, T2, em que nas primeiras 12 horas a distância do casco ao fundo da marina não é inferior a 12,5 metros. Não, eu li a pergunta 3. Vamos passar para a pergunta 13. 3. Por processos gráficos determinam os valores arredondados às centésimas T1 e T2. Ora bem, o que é que aqui interessa saber? Se é não inferior a 12 metros e meio, isto é inferior a 12,5 metros, não inferior, se negarmos o sinal menos, vai dar maior ou igual que 12,5. E é isso que nós pretendemos, quando é que o dt é maior ou igual que 12,5. Então inseriu a reta na gráfico, na máquina, e depois foi só encontrar os pontos de interseção. Também é fácil fazer. A pergunta 2.2 é de quanto em quanto tempo se prevê uma praia-mar. Vamos então voltar atrás. De quanto em quanto tempo estão a perguntar o período. Qual é o período? Então, para nós encontrarmos o período, vamos ter que verificar quando é que o d de t mais o período é igual ao d de t. O d de t é a função 12 menos cosseno de πt sobre 6. Sabemos que 2π é o período mínimo da função cosseno. E então, agora pegamos nesta função e tentamos chegar a ajustá-la a uma idêntica a esta, que seja π sobre 6 qualquer coisa. Então, primeiro colocamos em evidência o π e depois colocamos o π sobre 6 e fica então π sobre 6 e este valor aqui, não é idêntico a este. Ou seja, o d de t é igual ao d de t mais 12. Ou seja, o período é 12 horas.